Não gravei nada. Então, a partir de agora, a gente está gravando. Uma pergunta, né, agora que está gravando, uma pergunta para a turma, né, vocês podem responder pelo chat. É o seguinte, essa dedução que eu vou fazer um vídeo e postar, né, upar, né, no YouTube, passar o link para vocês, mas é claro, com eu falando aqui, surgem as dúvidas e as dúvidas podem ser tiradas na hora. Mas, independente do que, é o seguinte, é uma dedução que ela é grande, ela é complicada, é talvez a dedução mais complicada da que eu passei até agora para vocês na disciplina. É uma dedução que ela é um pouco maçante. Então, talvez, enquanto vocês, vamos dizer assim, estão novos assim na aula, né, eu queria perguntar se tem alguma dúvida. Eu quero inverter um pouco a atuação. Em vez de passar a matéria e depois abrir para dúvidas sobre toda a parte da disciplina, eu estava querendo já ver com você se há dúvidas sobre a disciplina, né? Eu passei para vocês o trabalho de máquina contínua, né? Eu não sei se vocês já começaram a fazer, acho difícil, né? Até mesmo porque o primeiro trabalho vocês me entregaram na sexta-feira, ou seja, né, basicamente teve aí 2 dias e era o final de semana, né? Que acredito que, espero, né? Vocês tenham usado para descansar, porque eu sei que está sendo pauleiro, então ter o final de semana para descansar é até importante também para vocês. Mas eu quero perguntar, antes de começar a parte da matéria, se tem dúvida. Porque talvez vai ser mais proveitoso tirar as dúvidas antes. Vocês podem se manifestar tanto pelo microfone quanto pelo chat. Eu vou esperar um tempinho. Pode repetir a pergunta? Não, Marcos, eu estou só perguntando se tem alguma dúvida sobre a matéria. Qualquer parte da matéria. Eu vou fazer uma apresentação aqui Ah, tá, sobre a entendi. matéria dessa semana, só que é uma parte, é uma dedução que vai ser pesada, vai ser complicado. De maneira geral, quem está acompanhando e eu que estou fazendo a dedução fica um pouco cansado. Então, eu estou abrindo a pergunta antes porque já está de noite, a paciência vai ficando curta, suas, então a ideia é que isso não interfira. Beleza, estou apresentando minha tela, como é o... né? Beleza. Vou só sair do... do Meet, né? Porque senão vai ficar aquela infinidade de telas. Bom, pessoal, se não tem dúvida sobre a matéria, né, ou pode até surgir depois, a gente discute depois, também não tem problema. Sobre essa semana. Essa semana a gente tem 2 temas um pouco específicos, assim, né, um pouco diferentes, assim, né? A gente vai juntar tudo depois, mas eles são temas que a gente vai ver separados. O primeiro é sobre o controle escalar, e aí eu vou falar de regulação de velocidade do MIT para falar do controle escalar. E depois é sobre PWM. PWM é a forma com que a gente vai ter para acionar os inversores para realizar tanto o controle escalar quanto o controle vetorial, que vai ser alvo da nossa disciplina mais para frente. Então, o que eu passei para vocês? Então, eu estou compartilhando aqui minha tela, passei para vocês esse conjunto de slides do professor Vitor. O que ele fala? Ele traduz aqui, né? Estou passando os slides rapidinho.
Mas ele vai falando de vários aspectos, né, de máquina de indução, regime permanente e tudo mais. Isso seria uma revisão de máquinas, né? Vocês viram máquinas 1, acredito, né? Acho que máquina de indução é máquinas 1. Então, isso aqui vocês já viram, chegou no modelo, né? Modelo equivalente. Enfim, mas aí aqui entra a parte interessante para mim, que ele vai tirando as expressões de potência até chegar na expressão aqui de conjugado. E ele chega aqui numa expressão de conjugado em relação à corrente do rotor, corrente 2, só que como a gente alimenta nossa máquina por tensão, né, então ele vai tirar em relação à tensão de entrada e aí dá uma expressão maior e chega nessa expressão aqui de cima. O problema é, até chegar na expressão aqui da corrente, né, em relação à corrente do rotor, ele faz passo a passo, é tranquilo. Aqui, ele coloca a corrente do rotor em função da corrente do estator. A corrente do estator é essa que é apresentada aqui no slide. Se você substituir a corrente do estator aqui e depois esse valor de corrente do rotor, né, aqui, né, na expressão do conjugado, você vai chegar nessa expressão que ele chegou aqui, só que é um pulo complicado. Então, eu vou refazer esses passos, só que dando mais atenção a esse passo, né, de substituir essa corrente aqui e depois toda essa expressão aqui na corrente do rotor para chegar nessa expressãozinha assim toda certinha. E você, sair disso tudo não é tão, vamos dizer assim, não é tão óbvio, não é tão trivial. Então, essa dedução ela é pesada, ela é maçante, né? Então, para vocês realmente verem que é isso. Depois, a partir dessa expressão, a gente vai tirar as nossas conclusões. Inclusive, né? E aí eu quero que ver com a turma, o que vocês acham melhor. Vocês querem que eu, a partir da expressão final, tire as conclusões e depois faça a dedução, ou eu faço a dedução primeiro e depois a gente tira as conclusões? Estaria fazendo um pouco, alternando um pouco a ordem, né? Primeiro a gente deduz para depois concluir, mas como está certo, eu poderia fazer diferente. E não, desculpa, vamos voltar aqui para os slides, porque senão vai ficar em uma infinidade. Dedução primeiro, dedução primeiro, dedução primeiro. Ok. Então, as pessoas estão se manifestando pela dedução primeiro. Então, eu vou fazer a dedução. Além desse conjunto de slides, eu passei, né, um conjunto de slides aqui aí de autoria minha sobre PWM. Foi quando eu dei essa disciplina, né, não existe mais. A disciplina agora tem um nome diferente, esqueci, o Thiago está dando essa disciplina, né, nesse semestre. Ela é uma optativa para o curso de elétrica, não sei se é para o curso de automação. Era para ser, mas eu não sei se está no PPC de automação. Que eu falo sobre implementação PWM. PWM eu vou deixar para falar mais na aula de quarta-feira, mas aqui está, né, eu tento explicar mais ou menos sobre o PWM, como que faz, os limites, que na verdade vem aqui desse artigo, que é um artigo de revisão, né, e apesar de ter simple no nome, o autor me desculpa, mas não é tão simples assim, né? Mas aí a gente também não vai entrar a fundo em tudo que o artigo fala. E que eu quero que vocês prestem atenção é na implementação e nas diferenças, principalmente do SVPWM, que é o que a gente vai realmente implementar, em relação ao SPWM, ou a modulação senoidal pura, que eu acho que ele fala aqui no início do artigo sobre a modulação senoidal pura. Aqui, né, nos meus slides, eu falo um pouquinho também. A gente vai entrar mais em detalhes na aula de quarta. Então, vamos começar com a nossa expressão aqui. O que eu quero? Eu quero achar uma expressão que relaciona o conjugado com o escorregamento da máquina de indução em função, né, de uma entrada, que é a tensão de estator, e das variáveis da máquina,
né, que são as indutâncias, resistências, né, que são parâmetros que a gente considera parâmetros fixos. Então vamos lá. Para começar nisso, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o nosso modelo da máquina. A gente vai pegar um modelo em circuitos, né, que é o modelo que a gente está mais acostumado a trabalhar. Então eu tenho aqui a impedância do estator, que é a sua resistência e a indutância de dispersão do estator. Um ramo paralelo aqui, né, que é a indutância de magnetização. E aqui o circuito rotórico, que tem a indutância de dispersão do rotor. E aqui a resistência do rotor, que a gente sabe que está aqui dividido por S, porque essa resistência não está só representando as perdas jáulicas do rotor, mas também a transmissão de energia. Alimentando aqui, né, o rotor, eu tenho a tensão do estator, e aqui flui a corrente do estator, aqui flui a corrente do rotor, e aqui flui a minha corrente de magnetização. Tá? Eu não vou colocar, eu vou colocar só na primeira vez, mas depois eu vou ignorar. Aqui é a indutância e a resistência do rotor já, vamos dizer assim, refletidas para um referencial do estator. Vocês viram isso lá na disciplina de máquinas, né, que você vai ter uma diferença ali, né, entre esses parâmetros. Então eu já estou referindo ao estator para já ter o meu modelo aqui de regime permanente, que é o mais usual. Tá? Não vou entrar em detalhes disso, só isso. E esse sobrescrito aqui, que é usual, não vou carregar ele, eu já vou partir do pressuposto que a gente está falando dessas grandezas já referidas. Além desse modelo aqui, que vai servir como base, eu vou definir com vocês aqui, já no início da aula, 3 grandezas que a gente vai usar ao longo da nossa dedução. A primeira, né, é esse termo aqui que eu estou chamando de LSS. Esse termo é a indutância própria do estator. Ele é a indutância de magnetização mais a indutância de dispersão do estator. Essa é a indutância própria do estator. Vou definir aqui a indutância própria do rotor. A indutância própria do rotor é a indutância de magnetização mais a indutância de dispersão do rotor. E vou definir aqui o coeficiente de dispersão sigma, que vai ser dado por 1 menos a indutância de magnetização ao quadrado, dividido pela indutância própria do estator. O S está bonito hoje, viu? Indutância própria do estator vezes a indutância própria do rotor. O que isso significa? Significa que se eu não tiver dispersão, esse termo aqui é zero, ou seja, eu não tenho dispersão magnética, eu não tenho leakage. Tá? Então, esses 3 termos aqui vão ser importantes também para a nossa dedução. Então, vamos lá. Vamos começar aqui olhando aqui essa resistência aqui rotórica, né? Não é só o valor simples da resistência. Resistência dividido por S, justamente porque esse termo aqui, né, resistivo, que diz respeito à potência ativa, né, as resistências diz respeito à potência ativa. Ele está representando não somente, né, o termo de perdas rotóricas, como ele está representando com toda a potência ativa que flui do circuito do estator para o circuito de rotor e, consequentemente, do rotor, da parte elétrica da máquina, para a parte mecânica. Então, eu tenho, né, uma potência de entrada aqui, eu vou perder um pouco dessa potência aqui
na resistência aqui de estator, e toda essa potência ativa vai ser transferida pelo entreferro aqui, nesse elemento. Eu vou até circular ele aqui de azul, desse elemento. Então, a potência do entreferro, que eu vou chamar de PG, vai ser a potência que está, ou a potência nesse elemento aqui. Então, a potência do entreferro, né, como esse é um modelo por fase da minha máquina, vai ser 3, né, estou tratando aqui do sistema trifásico, vezes RR dividido por S, vezes o módulo da corrente IR ao quadrado. Essa é a potência que é transferida pelo entreferro da máquina, né, PGG de gap. Essa potência, ela pode ser dividida em duas parcelas. Pode ter mais, mas em geral ela vai ter duas parcelas. Ela vai ter uma parcela de perda, é perda jáulica, por estar circulando corrente em cima de uma resistência. E ela vai ter a parte que é a transferência para o eixo mecânico, que é a potência mecânica. Então, está aqui, eu vou tirar que a potência mecânica é a potência transferida para o interferro menos a perda jáulica. Então, com isso aqui, eu vou reescrever aqui, minha potência mecânica vai ser a potência do entreferro, que é 3 vezes resistência de rotor dividido por S, vezes o módulo da corrente IR ao quadrado, menos 3 vezes a resistência do rotor, vezes o módulo da corrente IR ao quadrado, ou seja, a perda jáulica na minha resistência. Ajeitando melhor essa expressão, eu tenho que a potência mecânica, né, vai ser 3 vezes a resistência do rotor, vezes o módulo da corrente ao quadrado, que multiplica, né, colocando isso em evidência, 1 sobre S menos 1. Esse 1 sobre S menos 1, na verdade, é 1 menos S dividido por S. E essa, então, vai ser a minha expressão da potência mecânica. 3 vezes a resistência do rotor, vezes o módulo da corrente ao quadrado, vezes 1 menos S dividido por S. Essa é a minha potência mecânica. Pessoal, Rafael, módulo da corrente ao valor RMS, aqui a gente está tratando do valor RMS, mas mesmo a gente tratando aqui, né, é que o módulo é porque o IR aqui, né, ele é um fasor, né, então ele tem módulo e ângulo, né, então eu estou pegando só o módulo e elevando ao quadrado, que eu estou falando só da potência ativa, então aqui vai ser só tudo parte real, a priori. Tudo bem, Rafael? E como é um fasor, em geral a gente usa os fasores, né, em valores eficazes, então valor RMS. Tá? Lembrando, tá, pessoal, antes que esse S aqui, né, a gente usa muito S, variável de Laplace, né? Esse S aqui não é a variável de Laplace, é o escorregamento da máquina, né? Ele é definido como a velocidade síncrona da máquina menos a velocidade mecânica referida ao eixo elétrico dividido pela velocidade síncrona da máquina. É um escorregamento, né, que vai de 1 a 0, né, no caso, né? Quando a velocidade da máquina é nula, o escorregamento é 1. Quando a velocidade da máquina, né, é síncrona, né, ele está rodando a velocidade síncrona, o escorregamento é 0. Então, esse aqui é o escorregamento da máquina. Então, vamos continuar aqui na nossa dedução. Bom, eu não quero a potência mecânica, eu quero o torque. O torque mecânico,
ele é dado pela potência mecânica dividido pela velocidade que eu desenvolvo no eixo, velocidade mecânica. Bom, como que é a velocidade mecânica, né, na máquina de indução? Bom, na verdade eu puxei aqui, mas vamos pegar aqui, né? Se eu pegar aqui o ômega-ME, então eu vou ter S ômega S é igual a ômega S menos ômega ME. Ômega ME, então vai ser ômega S 1 menos S. Esse ômega ME é a velocidade mecânica referida, né, ao eixo elétrico. Qual que é a diferença dela? A diferença é que a velocidade mecânica é ômega ME vezes 2 divididos por polo. Né? À medida que eu aumento o meu número de par de polos, né, meu número de polos na máquina, eu diminuo a minha velocidade. Então, uma máquina que tem 2 pares de polo e funciona a 60 Hz, a velocidade síncrona dela é 3.600 RPM. Se eu tenho ela de 4 polos, a velocidade síncrona vai ser 1.800 RPM. Então, à medida que eu aumento o número de par de polos, eu diminuo a velocidade mecânica da máquina. Né? Então, a minha velocidade mecânica, né, substituindo esse ômega ME aqui, eu vou ter que meu torque mecânico vai ser a minha potência mecânica dividido, né, por ômega S vezes 1 menos S vezes 2 sobre polos. Substituindo essa expressão de potência mecânica aqui, eu vou encontrar o meu conjugado eletromagnético. Então, vou até fazer aqui com uma cor diferente. Meu conjugado mecânico vai ser 3 vezes a resistência do rotor, vezes o módulo da corrente do rotor ao quadrado, vezes 1 menos S dividido por S, isso tudo dividido por 2 sobre polos, vezes ômega S, vezes 1 menos S. Né? Aqui fica fácil. Esse 1 menos S corta com esse 1 sobre S. Esse 2 sobre P vai para o numerador invertido, vai ser P dividido por 2. E esse ômega S aqui vai ficar multiplicando com esse S aqui. Então, eu vou ter que a expressão do meu conjugado mecânico vai ser igual a 3 vezes polo sobre 2, vezes a resistência rotórica, vezes a corrente, módulo da corrente rotórica ao quadrado, dividido por S, ômega S. Então, essa daqui é a expressão do meu conjugado mecânico. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Por favor, se manifestem. P é o número de polos. Sim, é 2, 4, 6, é sempre um número par. Não é o número de par de polos, é o número de polos. Rolamentos não. Polos. Porque aí eu vou ter o enrolamento da fase A, da fase B, e o enrolamento de cada fase tem o seu número de polos. Tem que fazer os polos para cada fase. A minha máquina é trifásica. Beleza? Sempre em pares. Tá? Beleza. Eu vou abrir até um
um quadro branco aqui novo. Ah, ele não salva, não. Para depois eu voltar aqui na expressão do conjugado. Mas ele... Será que eu posso abrir uma nova janela? Nunca tentei abrir uma nova janela. Aparentemente é só um quadro branco. Mas tudo bem. Não preocupa não. Vamos lá. Guardem aquela expressão de potência. Para a máquina monofásica é a mesma coisa, são 3 multiplicando. O Marcos, eu tenho que pensar. Tem que ver, porque a máquina monofásica tem alguns esquemas para você fazer a potência fluir constantemente. Não sei se essa análise aqui poderia ser feita, não. Sendo honesto, teria que ver. Porque um circuito monofásico, a potência que flui por ele não é constante, ela é oscilatória, né? Ela tem uma parcela constante e uma parte oscilatória. Tem que ver. Não posso te afirmar não, tá? Prefiro não bater o pé aqui, porque eu posso falar alguma bobagem. Vamos lá. Eu vou redesenhar aqui, rapidinho, o nosso circuito, que é o que a gente está trabalhando, né? A gente está trabalhando em regime permanente. Então, em regime permanente, a gente consegue fazer aqui a análise do circuito, né? É melhor. Então, vamos lá. VS, IS, corrente do rotor, a corrente aqui de magnetização. O que eu quero agora? Eu quero agora encontrar o valor da corrente do rotor em função da tensão de alimentação, porque a tensão que é a minha entrada. Né? Depois que eu encontrar o valor da corrente do rotor, eu vou jogar naquela expressão do conjugado mecânico. Vamos lá. Eu vou fazer, né, em 2 partes, né, para encontrar a corrente do rotor. A primeira parte é, eu vou encontrar a corrente IS. E depois que encontrar a corrente S, a partir da corrente S, eu vou encontrar o IR. Então, eu vou fazer esses 2 passos. A corrente IS, ela é a tensão do estator dividido pela impedância total do circuito. O que é a impedância total do circuito? A impedância total do circuito é a impedância aqui do estator, essa daqui que eu vou circular aqui, circundar de azul, mais, e aí agora eu vou circundar em verde, o paralelo, né, mais o paralelo entre o circuito de magnetização e o circuito do rotor. Então esse é o Z total. E o que é meu IR? Meu IR é o divisor de corrente de IS. Então, vai ser a impedância de magnetização dividido pela impedância de magnetização mais a impedância do rotor, vezes IS, menos isso daqui, pelo sentido da corrente que eu apliquei aqui, né? Menos isso daqui, o divisor de corrente. E essa é a corrente em regime permanente? Marcos. E essa é a corrente em regime permanente. Aqui a análise nossa, por enquanto, está em regime permanente. Alguma dúvida ou não? Se tiver dúvida, eu falei, me chama no microfone, porque senão eu vou começar a fazer aqui
análise e acabo seguindo. Então vamos lá. Vamos calcular o IS aqui. Ah, isso aqui, caramba, abriu o arquivo errado. Esse aqui é a aula que deu errado. Oh, caramba. Desculpa, pessoal. Abriu o arquivo errado. IR rotor, sim. Abriu o arquivo errado. Porcaria. Perdão, pessoal. Eu vou fazer aqui rapidinho. Já expliquei. Só refazer aqui o nosso circuito. Primeiro passo, IS, que vai ser VS dividido pelo Z total, sendo que o Z total é a impedância do estator mais magnetização em paralelo com o rotor. O segundo passo é o IR, que vai ser menos ZM dividido por ZM mais ER vezes IS. Tá? Então, é isso que eu vou calcular. Vamos lá, corrente de estator. Corrente de estator, então, ela vai ser a tensão de estator dividido pela impedância do estator, então, RS mais J, ômega S, LLS, mais o paralelo entre a magnetização e o rotor. Paralelo, né? Então, vamos lá. A multiplicação dividido pela soma. Tá? A gente tem que resolver isso daqui. Né? A expressão já está um pouquinho grande, mas aqui a gente começa a fazer algumas simplificações. E aí aqui eu vou começar já a fazer a primeira. Vamos lá. O que seria, e aí eu estou usando inclusive palavras bem parecidas da forma como eu aprendi quando estava em sala de aula. O que seria um bom motor de indução? Um bom motor de indução, por exemplo, é aquele motor que tem uma eficiência muito elevada, que apresenta baixas perdas. Bom, uma das formas para esse motor apresentar baixas perdas, por exemplo, é ele ter uma resistência de estator baixa. Se ele tem essa resistência de estator baixa, significa que estou perdendo menos energia no meu estator. De maneira geral, a parcela resistiva do motor, pelo menos do estator da máquina, é menor que sua parcela indutiva. Então, uma consideração que a gente vai fazer é ignorar o efeito da parcela resistiva do estator. Tá? Isso, para a máquina operando em condições perto da condição nominal, próximas das condições nominais, é bem plausível. A gente vai ver que fora da região nominal da máquina, da frequência nominal da máquina, isso já passa a ser um pouco absurdo. Mas, para a gente entender o funcionamento da máquina, essa é uma consideração plausível. Então, eu vou ter que resolver esse problema aqui. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um denominador. Eu quero colocar tudo sobre o mesmo denominador
E quando eu colocar tudo sobre o mesmo denominador, que é esse daqui, né, no caso, porque aqui está dividido por 1, né, o MMC então vai ser essa parcela vai subir aqui para o numerador. Então, para fazer isso, eu tenho que pegar essa impedância aqui, o valor dessa impedância, e multiplicar por essa daqui, e somar já com esse numerador. Bom, qual que é a soma dessa impedância aqui? Bom, parte real com parte real, então vai ser só essa daqui, e a parte imaginária com a parte imaginária. A soma disso daqui, então, vou até fazer aqui de verde, vai ser a resistência do rotor dividido por S mais J ômega S, e aqui eu vou ter a soma da indutância de magnetização com a indutância de dispersão do rotor. Bom, a soma dessas duas indutâncias é a indutância própria do rotor, que a gente definiu lá no início da aula. Então, essa daqui é a minha impedância. Então, como que vai ficar isso tudo aqui? Né? Bom, meu IS, então, vai ser VS vezes essa impedância toda, né, que ela vai subir para o numerador, dividido, né, pela multiplicação dessa impedância por essa, que vai ser, né, a parte real, como essa impedância aqui é puramente imaginária, que a gente está desconsiderando a parte real dela, a parte real vai ser a multiplicação entre parte imaginária com parte imaginária. Então vai ser menos ômega S ao quadrado, vezes a indutância própria do rotor, vezes a indutância de dispersão do estator. A parte imaginária vai ser J, vezes a resistência do rotor dividido por S, vezes ômega S, vezes a indutância de dispersão do estator. Vou ajustar aqui melhor, né? Eu vou dar um zoom aqui menor, porque provavelmente eu vou precisar de mais quadro. Tem essa impedância aqui, mesma coisa, né? Tem uma impedância que é puramente imaginária. Então, a parte real, né, vai ser imaginário vezes imaginário. Então, eu vou ter menos ômega S ao quadrado vezes a indutância de magnetização vezes a indutância de dispersão do rotor, mais J, a resistência do rotor dividido por S, vezes ômega S, vezes a indutância de magnetização. Você já dá para ver aqui, né, por expressão da corrente de estator, que já estamos com um belo de um problema aqui para resolver. A gente precisa simplificar algumas coisas. E vamos. A primeira coisa é pegar tudo que é a parte real e somar. Pegar tudo que é parte imaginária e somar. Então, aqui eu repito meu numerador. E somo aqui minhas partes reais. O menos ômega S ao quadrado eu posso colocar em evidência. E eu vou ter aqui indutância própria do rotor vezes indutância de dispersão do estator, mais indutância de magnetização vezes indutância de dispersão do rotor. Essa é a minha parte real. A minha parte imaginária, né, tem um J vezes a resistência do rotor dividido por S, vezes ômega S, vezes a indutância de dispersão. Aqui, né, os dois termos eu posso colocar J, resistência do rotor dividido por S, vezes ômega S em evidência. E aí eu teria a soma da indutância de magnetização com a indutância de dispersão do estator. A soma da dispersão com a magnetização, né, do estator é a indutância própria de estator. Então já estou melhorando aqui um pouco. Tem como melhorar mais esse termo? Tem. Tem como melhorar mais.
Só que eu vou deixar para melhorar ele na corrente do rotor. Tá? Então, por enquanto, vamos ter que essa daqui é a corrente do meu estator. Bom, como que é a minha corrente do rotor? A gente viu, né, que a corrente do rotor vai ser menos a impedância de magnetização, então J, ômega S, Lm, vezes a corrente do estator, dividido pela impedância de magnetização mais a impedância do rotor. Ora, a gente fez aqui, ó, a impedância de magnetização mais a impedância do rotor é essa daqui. A gente viu que dá esse valor aqui, da resistência de rotor dividido por S, mais a J, ômega S, indutância própria do rotor. Então, eu vou ter isso aqui dividido pela resistência do rotor, dividido pelo escorregamento, mais J, ômega S, a indutância própria do rotor. Quando, né, eu substituir o IS aqui, esse denominador aqui, né, que é essa impedância aqui, vai cancelar com essa daqui. Então, eu vou ter VS vezes a impedância de magnetização, menos a impedância de magnetização, dividido por todo esse denominador aqui. Então, né, vamos lá, que minha corrente de rotor não vai ter uma expressão tão bonitinha assim. Eu vou ter menos VS vezes J, ômega S, Lm, dividido por todo aquele denominador lá, menos ômega S ao quadrado, que multiplica a indutância própria do rotor vezes a indutância de dispersão do estator, mais a indutância de magnetização vezes a indutância de dispersão do rotor, mais J, resistência rotórica dividido pelo escorregamento, vezes ômega S, vezes indutância própria do estator. Então, tenho aqui um bom desafio aqui, né, para chegar naquela expressão final que eu mostrei para vocês no início da aula. O que eu vou fazer aqui para melhorar? Eu vou pegar e vou trabalhar, primeiro, vou separar aqui e vou usar o termo aqui, a parte real, e vou trabalhar com a parte real primeiro. Eu vou fazer uma pequena alteração. Qual alteração que eu vou fazer? Uma muito simples. Se a indutância própria de estator é a indutância de magnetização mais a indutância de dispersão, a indutância de dispersão é a própria menos a de magnetização. Tanto para a indutância de dispersão do estator, quanto para a indutância de dispersão do rotor, a própria menos a de magnetização. Vou substituir esse valor aqui e esse valor aqui. Como que vai ficar essa parte real? Então, vou trabalhar primeiro só sobre a parte real. Vai ficar menos ômega S ao quadrado, que multiplica a indutância própria do rotor, vezes a indutância de magnetização menos, a indutância própria menos a de magnetização, mais a indutância de magnetização, que multiplica a indutância própria menos a indutância de magnetização. Isso daqui, né, seguindo aqui com o nosso raciocínio, vai ficar o produto das indutâncias próprias menos a própria do rotor vezes a de magnetização,
mais aqui, né, a indutância própria do rotor vezes a de magnetização, menos a indutância de magnetização ao quadrado. Esse termo, cancela com esse termo. E por fim, eu vou ter que meu ômega S ao quadrado vai ser a indutância própria de rotor vezes a indutância própria do estator, menos a indutância de magnetização ao quadrado. Então, aquela parte real, ela pode ser reduzida a isso. Então, me ajuda aqui. Então, eu separei essa parte real justamente para fazer, né, diminuir ali meu termo. Vamos retornar, então, para a expressão da corrente do rotor. A expressão da corrente do rotor, eu tinha aqui menos a tensão vezes a impedância de magnetização. Isso tudo estava dividido, né, aqui pela minha parte real, que é ômega S, vezes o produto das indutâncias próprias, menos a de magnetização ao quadrado, que é a parte real, que foi a que eu trabalhei, e a minha parte imaginária continua a mesma. A resistência rotórica dividido pelo escorrenamento, vezes ômega S, vezes a indutância própria de estator. Estamos terminando aqui a corrente do rotor, né? Ainda tem mais alguns passos para a gente ajeitar melhor essa minha expressão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o denominador, ou seja, todo o denominador, e vou colocar em evidência a seguinte expressão: menos ômega S ao quadrado vezes a indutância própria de rotor vezes a indutância própria do estator. Então, eu vou colocar isso em evidência no meu denominador. Ao fazer isso, o que eu vou ter? Bom, ao fazer isso, vou até fazer aqui o termo em evidência, né, de outra cor. Né, então, vou multiplicar aqui. Vou abrir um colchete aqui. Aqui, né, tinha ômega S ao quadrado vezes o produto das indutâncias, então aqui vai ficar 1. Aqui tinha ômega S vezes Lm ao quadrado, então vai ficar Lm ao quadrado dividido pelo produto das minhas indutâncias. Então, minha parte real vai ficar dessa forma. E minha parte imaginária. Vou tentar ajustar aqui um quadro. Vamos aqui, né? Minha parte imaginária. Mais não, né? Menos J, né? Porque eu coloquei menos ômega S em evidência, então menos J, né? A resistência rotória dividida pelo escorrenamento continua igual. Ômega S eu tinha só 1, então vai ter 1 dividido por ômega S, né? Porque eu coloquei A ao quadrado. LS, né? Ou a indutância própria do estator eu tinha, mas eu não tinha a indutância própria do rotor. Então aqui vai ficar 1 dividido pela indutância própria do rotor. Então, essa aqui é a minha expressão. O que eu posso fazer? Ramon, fica mais no LM, então? Não? Não entendi. Boa noite, professor. Boa noite, Se Ramon. Lm ao quadrado, Uhum. não ia ficar positivo, então não? Não. Ele está aqui negativo. Ele estava positivo, mas é porque quando você multiplica menos, Sim. aqui está multiplicando os dois. Tudo bem? Sim, entendi. Bom, beleza. Obrigado. Nada. Então vamos lá.
algumas coisas, né, aqui que a gente pode simplificar. Esse menos corta com esse menos, esse ômega S, né, corta aqui com quadrado, vai ficar só ômega S aqui embaixo, não vai ter ômega S no final. Outra coisa, né, olha só que bom, né, isso daqui é o coeficiente de dispersão da máquina, conforme a gente, né, definiu no início da aula. Sigma. Então, como que vai ficar a nossa expressão aqui? Eu vou ter J vezes VS vezes LM, no meu numerador, dividido por ômega S vezes o produto aqui das minhas indutâncias próprias, vezes sigma mais JRR dividido por S vezes ômega S, já vou botar aqui tudo dividido aqui, vezes 1 sobre a indutância própria do rotor. Agora, professor, mas ali depois desse fator de dispersão deveria ser menos, não? sim, é menos. Muito obrigado. É menos. Foi passar de uma linha para outra que resultou eu não poder divulgar o vídeo para vocês hoje. Justamente porque eu passei uma coisa errada de uma linha para outra, não percebi, fui fazendo as contas e depois deu errado. Eu sei quem me corrigiu, mas muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Agora, pessoal, a única coisa que eu vou fazer é voltar um passo para trás. Eu coloquei tudo isso em evidência para o sigma ficar aqui em evidência, né? Mas eu vou pegar essa indutância própria do rotor e vou voltar ela para dentro aqui. Então, eu vou multiplicar tanto a parte real quanto a parte imaginária e vou dar por satisfeito na minha expressão da minha corrente do rotor. Então, eu vou ficar ômega S vezes a indutância própria do estator, vezes sigma LR, menos J, resistência do rotor, S ômega S. Com isso, eu tenho a expressão da minha corrente do rotor. Essa expressão aqui que eu vou, né, jogar na expressão de conjugado para obter a função do conjugado a partir da minha entrada, que é a tensão de estator, e parâmetros da máquina, que vão envolver a frequência, né, de alimentação ou o escorregamento da máquina. Vamos lá. Não? Tem que lembrar aqui, né? Eita, eu perdi a parte que eu falo do conjugado. Eu perdi a parte que eu falo do conjugado. Ah, não, tá aqui. Eu só desenhei. Então, essa era a expressão do meu conjugado, tá? Falei para a gente precisar anotar, porque eu, por exemplo, acabo esquecendo. Então, 3P sobre 2R ao quadrado S ômega S. Só para eu voltar aqui, né? Poder fazer essa substituição. Então, lembrando, né? Conjugado mecânico era 3 vezes polo sobre 2 vezes resistência rotatória
vezes o módulo da corrente ao quadrado dividido por S ômega S. Né? Então, eu tenho que substituir o IR aqui, né? Então, talvez a primeira coisa, né, antes de substituir, né, o que eu posso fazer é, em vez de substituir IR direto, né, já substituir módulo de IR ao quadrado. O módulo, né, aqui, né, de um número complexo é parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado, raiz quadrada disso tudo. Então, o módulo disso, né, seria a parte real do numerador é zero, né, então a parte imaginária ao quadrado é Vs ao quadrado vezes Lm ao quadrado, a raiz quadrada disso tudo é meio, dividido, né, e aí o módulo aqui do denominador, né, então seria ômega S ao quadrado, LSS ao quadrado, né, tudo isso vezes a parte real, sigma ao quadrado, indutância própria do rotor ao quadrado, mais, né, resistência dividido por S ômega S ao quadrado. Né? Tudo isso, usei vários colchetes, né? Eu deveria ter usado chaves aqui, né, no início. Deixa eu usar chaves aqui no início para não confundir. Aqui é chave, aqui é chave. Tudo isso é elevado a meio. Só que esse é o módulo, né? Eu tenho todo o módulo elevado ao quadrado. Né? Então, no frigir dos ovos, esse elevado ao quadrado aqui vai cancelar, né, com esse elevado a meio, que é da raiz. Então, eu posso fazer aqui a substituição do módulo ao quadrado no meu conjugado mecânico. Então, meu conjugado mecânico vai ficar 3 vezes polo sobre 2 vezes a resistência rotórica dividido por S ômega S vezes a expressão aqui da minha corrente, módulo da corrente do rotor ao quadrado. Então, vou ter aqui, já vou organizar, tá, pessoal, aqui algumas coisas. Eu vou ter aqui, né, Vs dividido por ômega S ao quadrado, vezes Lm dividido por LSS ao quadrado, vezes 1 dividido, e aí eu vou ter essa parcela aqui, né? Então, eu vou ter sigma ao quadrado LR ao quadrado mais RR ao quadrado S ômega S ao quadrado. O que falta, né, para a gente terminar aqui, né, e chegar na expressão? Bom, posso tirar, né, o MMC disso daqui. Quando eu tirar, né, ele vai subir aqui para esse numerador, e S ômega S ao quadrado vai cancelar, né, uma parcela aqui com esse S ômega S. Então, no final das contas, o meu conjugado mecânico vai ser 3 vezes polo sobre 2 vezes Vs por ômega S ao quadrado vezes Lm dividido por Ls ao quadrado, que multiplica esse R de rotor, vou passar para cá, RR vezes S ômega S ao quadrado, dividido por tudo isso aqui, né? Então, vai ser S ômega S, que multiplica sigma LR vezes, oh meu Deus, S ômega S ao quadrado mais a resistência do rotor ao quadrado. Esse ao quadrado cancela com isso daqui. E aí, finalmente, né, eu chego na expressão
conjugado mecânico, conforme eu passei para vocês. Estou escrevendo aqui, pessoal, mais rápido, porque, enfim, é só repetindo os termos. Mas essa é a expressão do conjugado. Ou seja, o conjunto de slides que eu passei para vocês, né? Ele fala assim, o IR é isso, divisor de corrente, o IS, né? A tensão dividido por toda essa indutância, se desprezar a queda na resistência, vai chegar no conjugado. Então, assim, tem muita coisa, né, para chegar nessa expressão aí do conjugado. Né? Eu estou aqui falando quase 1 hora. Então, vocês imaginam a tristeza de saber, depois de tentar gravar um vídeo, quase 1 hora de vídeo gravado, eu vi que eu cometi um erro, né, desses de passar, né, errado. Qual que é a diferença, né? A diferença é que eu tô ali, coloquei S, ômega S, né? E aqui ele coloca o ômega R, né? E, enfim, esse ômega R é a frequência do rotor, não é a velocidade mecânica. A frequência do rotor mais a velocidade mecânica é igual à velocidade síncrona, né? Então, a frequência do rotor é justamente a frequência do escorregamento absoluto, né? Não o escorregamento percentual que a gente está usando, né? Ou de 0 a 1, né? Então, o S ômega S, esse é a frequência do rotor. Então, a diferença que ele coloca é isso. Eu não gosto de usar a frequência do rotor, porque, de maneira geral, o que a gente tem ou estuda é a partir do escorregamento, né? As nossas análises, né, em geral, é feita a partir do escorregamento da máquina. Mas, vamos lá. Depois de tirar essa expressão toda, o que a gente pode falar agora sobre regulação de velocidade da máquina? Ou seja, a gente fez todo esse processo para encontrar a expressão, né, do conjugado. O que a gente pode falar sobre a regulação de velocidade? Bom, a primeira coisa, né, talvez a coisa mais óbvia é o seguinte: diferente da máquina, né, de corrente contínua, o que acontecia quando eu abaixava a tensão da armadura, né? Quando eu abaixava a tensão da armadura, né, eu diminuía linearmente a capacidade de produção, né, linearmente a minha velocidade, né, e mantinha ali a minha capacidade de produção de conjugado, né, ao longo da máquina, né, garantindo a mesma característica de regulação de velocidade. O que acontece com a máquina síncrona? Bom, máquina síncrona não, máquina de indução, motor de indução. A gente vê que a capacidade de produção de conjugado, né, ela é diretamente proporcional ao quadrado da tensão de estator. Ou seja, se eu diminuir a tensão de estator, eu estou perdendo capacidade de produzir conjugado de maneira quadrática. Como? Bom, aqui eu tenho tem um scriptzinho aqui que eu fiz aqui, né? Eu fiz no MATLAB há muito tempo, né? Mas eu estou usando o Octave, que recuperei o arquivo do MATLAB e estou usando o Octave, né? Que aqui em casa eu estou rodando o Octave. Vou rodar aqui para vocês. Eu tenho aqui os parâmetros de uma máquina, né, de indução, mas a ideia é só ver. Eu vou tentar maximizar aqui, né, para ver se melhora. Infelizmente, acho que não dá para ver muito bem a legenda. Eu não descobri ainda como aumentar a legenda.
Isso aqui é uma máquina, né? 4 polos, né? Velocidade síncrona está aqui por volta de 1800 RPM. A curva em azul é a curva normal, considerando a tensão nominal, né, de armadura. E aí aqui eu vou diminuindo. Então aqui eu coloquei, né, todos a mesma frequência, mas coloquei aqui a tensão nominal dividido por raiz de 2. Então eu tenho uma diminuição de 50%. A tensão nominal dividida por 2. Então eu vou ter aqui uma divisão, né, eu vou ter aqui uma perda de 4 vezes. Dividido por 4, 16, e assim vai. Acho que aqui não está por 4, está por 3 e depois está por 4. Depois eu dou uma olhada. Não é? É isso mesmo. É. Raiz de 2, 2, 4 e 8. Então, isso que acontece. Então, regular, né, a tensão, regular a velocidade da máquina, abaixando a tensão, não vai me dar muita coisa, né? Mas, enfim. É uma forma. Vamos voltar para a nossa expressão. Ó, o que eu posso mudar? Ah, será que eu posso aumentar a resistência do rotor? Bom, se você tiver uma máquina bobinada, né? Motor de indução bobinado, você tem acesso aos terminais do rotor, você pode acrescentar resistência, né, externa, você pode aumentar a resistência do rotor. E você pode fechar ali, né? Terminar de fechar a sua máquina, né? Para não ter alimentação pelo circuito do rotor. O que acontece quando eu aumento a resistência do rotor? Bom, quando eu aumento a resistência do rotor, rodando aqui. Isso. Eu mudo aqui a característica, né? Então eu vou achatando a curva, né? Até que eu não perco tanto no conjugado máximo, né? Mas efetivamente, né, eu vou ter uma área aqui, né, antes de chegar no conjugado nominal, por volta daqui, né? Não vou ter muita coisa. Então eu tenho uma área muito restrita de atuação, mas eu consigo regular. Só que eu preciso de um motor bobinado, que é caro, né? O motor bobinado ele é caro, ele dá mais manutenção, como que o rotor em gaiola, né? O MIT com rotor em gaiola. Só um minutinho, gente. E eu tenho aqui uma péssima característica de regulação. Então, uma regulação muito boa. Né? Tem uma regulação muito boa porque, enfim, a máquina de indução em geral, né, ela opera com baixos escorregamentos, né? O escorregamento nominal não é elevado. Então, a área de atuação que eu teria, né? Estou mexendo com o mouse, tá meio ruim, né? Estou vendo aí o vídeo está meio travado. Mas seria aqui, né? Nessa região. Não conseguiria regular muito minha velocidade, não. E qual que é o problema desses métodos? Bom, o problema desses métodos é que ele não mexe no cerne da máquina, né? O grande problema é que eu tenho, né, um ponto, vou até refazer aqui, né, a curva do aumento da resistência. Eu tenho um problema que eu tenho aqui, ó, um ponto, quando o escorregamento é zero, que é o ponto de velocidade síncrona. E esse ponto aqui de velocidade síncrona, ele não depende da resistência do rotor, ele não depende do módulo, do valor da tensão de alimentação. Ele depende da frequência com a qual eu alimento a minha máquina. Como a máquina ela opera com escorregamentos mais baixos, né, a gente está vendo aqui que com o aumento da resistência do rotor, consigo operar com escorregamentos até diferentes, maiores. Mas mesmo assim, vou operar numa faixa ampla de escorregamento. Então,
eu tenho um problema, né? Tem um problema que é, bom, o que eu faço? O problema só consigo alterar, eu só consigo solucionar esse problema, melhor falando, se eu mexer na frequência de alimentação da máquina. Eu preciso alterar o ponto da velocidade síncrona da minha máquina. Senão, não consigo regular a velocidade. Eu não consigo regular a velocidade. Né? Vamos pensar no motor de corrente alternada mais simples. Vamos pensar na máquina síncrona. A máquina síncrona, ela tem uma velocidade de operação, que é a velocidade síncrona. A velocidade síncrona, ela é definida pela frequência de alimentação da máquina. Então, se eu não mudar a frequência de alimentação da máquina, a máquina síncrona vai girar somente em uma velocidade. Posso aumentar o ângulo de carga até um limite, no limite da estabilidade da máquina síncrona. Mas a máquina síncrona opera numa velocidade. Então, a máquina CA, o cerne do controle da máquina CA, tanto do motor de indução quanto do motor síncrono, que a gente vai ver, está na capacidade que eu tenho de alterar a frequência de alimentação da máquina. Isso vai ser importantíssimo. Então, eu só vou conseguir fazer isso através de um inversor de frequência. Então, por isso que eu pedi para vocês estudarem modulação PWM. Né? A modulação PWM ela não é só utilizada para fazer o acionamento de inversores de frequência, mas é a modulação mais utilizada para os inversores, ou nos inversores. Modulação PWM senoidal. Então a gente vai precisar desse equipamento. Vou falar dele depois, na aula de PWM. Vamos lá. Então, a gente, para fazer essa regulação melhor, ela precisa, a gente precisa mexer nesse parâmetro aqui, ó. Esse é o bendito. Velocidade de alimentação da máquina. Bom, o que acontece se a gente diminuir a frequência de alimentação da máquina? Ora, o conjugado mecânico é diretamente proporcional ao inverso do quadrado da frequência. Né? Melhor escrever, né? É proporcional a 1 dividido pela frequência ao quadrado. Então, aquele efeito que a gente viu na tensão, quando eu diminuo a tensão em 2 vezes, eu diminuo o conjugado em 4 vezes. Se eu diminuir a frequência em 2 vezes, a priori eu vou estar aumentando o conjugado 4 vezes. Mas existe um limite, né, da máquina. Não posso sair aumentando a tensão dessa forma. A forma com que eu quero, de qualquer jeito. Não posso aumentar a capacidade conjugada da minha máquina 2 vezes. Ela não foi projetada para isso. Tem os limites mecânicos da minha máquina. O conjugado máximo, né, da máquina até é maior do que o conjugado nominal. Mas, né, significa que a gente vai estar também aumentando esse conjugado máximo em 2 vezes, 4 vezes, né, dependendo do quão menor for a frequência de alimentação. Então, eu preciso alterar a frequência, mas eu não posso alterar somente a frequência. Se a frequência, né, faz o meu conjugado aumentar, né, inversamente proporcional ao seu quadrado, a tensão, né, faz aumentar, ou faz... Vamos lá. Se o conjugado cresce, ou vamos colocar de maneira melhor.
conjugado cresce com a diminuição da frequência, com a diminuição quadrática da frequência. E ele também decresce com o quadrado da tensão. Então, a tensão, o valor da tensão, o módulo da tensão, ela tem, né, uma relação contrária. Ela tem uma relação contrária com a frequência. Então, pensando nisso, criou-se o controle escalar, que é a maneira mais simples de controlar a velocidade de um motor de indução, que é o seguinte: ele também é chamado de controle V sobre F constante. O que isso significa? Significa que se eu vou diminuir a minha frequência em 2 vezes, eu também vou diminuir a tensão de alimentação em 2 vezes. Ou seja, a razão entre o módulo da tensão e a frequência da alimentação da máquina, ela fica constante. Quando, né, isso daqui, que eu estou circulando aqui em vermelho, fica constante, o que acontece? Eu altero o ponto da velocidade síncrona. Então, vou até fazer aqui um rascunho, né? Então, aqui, né, seria a velocidade, aqui seria o conjugado. Eu tenho mais ou menos uma curva que é assim, né? Aqui é a velocidade síncrona. Se eu diminuo a frequência, né, começo a operar. Começa a operar numa frequência síncrona diferente, e diminuo a tensão de alimentação na mesma proporção que eu diminui a frequência, a priori eu não mudei nenhuma característica da máquina, né? Isso daqui é a diferença, né? S ômega S é a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade mecânica da máquina, né? Então isso aqui é proporcional a essa diferença. Ou seja, quando eu excursionar esse S ômega S, durante toda a minha curva eu teria a mesma característica. Basicamente, eu teria transladado essa curva. Eu teria transladado essa curva. Então, essa expressão do conjugado está falando o seguinte: se eu mantenho V sobre F constante, eu consigo ter essa característica nominal de conjugado para várias velocidades, alterando o ponto da velocidade síncrona, transladando essa curva de conjugado por todo o meu eixo de velocidades. E, né, aqui em vermelho, que costuma ser, né, o meu ponto de operação, aqui nos baixos escorregamentos, eu consigo, transladando essa curva, operar nesse ponto aqui, nessa operação aqui da máquina, para várias velocidades, desde que eu consiga, ou desde que eu siga essa proporção de V sobre F constante. Essa é a forma mais simples de fazer o controle de velocidade da máquina. Qual que é o problema? Né? Muito fácil. Né? Um inversor de frequência faz isso e é de forma simples.
Lembra que a gente desconsiderou a resistência de estator para chegar nessa expressão? Então, à medida que a frequência vai caindo, né? Vamos só lembrar aqui, né? A indutância do estator é RS mais J ômega S vezes a indutância de dispersão. À medida que o ômega S vai caindo, menor vai ficando a minha parte indutiva. Menor vai ficando a minha parte indutiva, né? Maior ou mais considerável é a queda de tensão devido à resistência. Veja bem, a resistência ela até varia com a frequência, né? A gente tem alguns estudos que a gente mostra a variação da resistência através da frequência. Mas assim, a gente pressupõe que ela é constante durante toda a frequência. Né? Na verdade, à medida que a gente vai diminuindo a frequência, vai chegando perto da corrente contínua, né? Ou da frequência zero, maior vai ficando menor, não, vai ficando menor a resistência. Mas enfim, a queda é desconsiderável. Eu vou passar a corrente por uma parcela maior do condutor, não vai só pela casca, né? Você não vai só pela casca, é isso mesmo. Resistência aumenta. Desculpa que estava pensando aqui com os meus botões, pessoal. Mas enfim, a parte indutiva cai vertiginosamente, cai demais. E aí o que acontece? Acontece que aquela consideração que a gente fez não é tão válida. O que acontece? Quando a gente desconsidera, né, quando a gente desconsidera a resistência de estator, então eu vou desenhar aqui um modelo da máquina sem a resistência de estator. Então, eu tenho só indutâncias de dispersão e magnetização e a resistência aqui do rotor. Quando eu desprezo a resistência do rotor, né, se minha máquina não tivesse resistência do estator, o que acontece? Ao manter V sobre F constante, o que eu estou fazendo é manter o enlace de fluxo, né, do estator, aqui do estator, né, mas como não tem resistência, o enlace também de fluxo de magnetização constante. E quando a gente mantém o enlace de fluxo de magnetização, ou fluxo de magnetização constante, eu tenho esse translado perfeito da curva. Se eu não manter o fluxo de magnetização constante, vai ser um pouquinho diferente. E é isso que ocorre. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né, o que acontece quando eu faço o controle escalar puro e simples. Né? Então aqui, né, estou rodando aqui. Essa é uma máquina de 60 Hz. O computador está meio ruim, pessoal, mas pedi um pouco de paciência. Bom, tá aqui. Então eu tenho aqui as curvas, né, de 60, 50, 40, 30, 20, 10 e 5 Hz, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 curvas. À medida que, que a minha frequência diminui, a minha frequência síncrona vai diminuindo. E a priori, para frequências, né, próximas ali, né, da frequência nominal, eu estou até transladando bem a minha curva, né? Eu estou perdendo um pouquinho de capacidade de conjugado, mas eu estou transladando bem a minha curva, né? À medida que a frequência ficando muito baixa, né, eu vou perdendo muita capacidade de conjugado, né? A curva do conjugado vai ficando muito pequena. Mas nesse motor aqui, se a gente vê, né, até talvez, né, 10 Hz eu consigo, né, chegar ali, né, e atender o conjugado nominal. Vou operar com escorregamento maior, né, do que deveria para uma determinada carga, mas olha só, eu consigo imprimir, né. Então, é uma forma muito simples de fazer o controle. Simplesmente pegar sua máquina e alimentar ela em malha aberta.
né? Mantendo essa relação constante. Isso é o controle escalar. Se eu conseguisse fazer um controle que mantivesse o fluxo de magnetização constante, eu teria algo parecido com isso daqui. Né? Então eu consigo transladar perfeitamente a minha curva de conjugado. É perfeitamente, mas eu consigo transladar muito melhor a minha curva de conjugado. Né? Apesar, né, disso, nós não vamos fazer o controle mantendo, né, quando a gente chegar no controle vetorial, a gente não vai manter o conjugado, o fluxo de magnetização constante. A gente vai manter o fluxo do rotor constante. E aí eu vou ter uma outra característica, que é essa daqui. A máquina operando com fluxo de rotor constante. Né? E aí, talvez eu tenha errado, tá, pessoal? Mas a ideia não é que a curva vai ser essa mesmo, vai ser uma reta. Mas eu tô achando a regulação dela ruim. Só a regulação mesmo. Achava que teria que ser... Ah, não, se bem que eu tô falando de 140 mil, né? Não, então a regulação tá boa. É a escala que tá um pouco ruim. Mas se a gente parar para pensar, esse tipo aqui de característica, né? Dessas retinhas aqui, né? Todas paralelas, né? É porque aqui o eixo está trocado, né? Aqui está a velocidade e aqui está conjugado. Mas lembra quando a gente falou de regulação de máquina de corrente contínua? A regulação de máquina de corrente contínua era da seguinte forma. Aqui tinha conjugado, né? Aqui tinha velocidade. Partia aqui de um ponto, né, de velocidade. À medida que eu cresci o conjugado, eu tinha essa característica. Diminuir a tensão de armadura, né, para fazer meu controle, tive essa característica. Diminuir mais, tive essa característica. É a mesma curva, só que com eixo de conjugado e velocidade trocados. Quando a gente fizer o controle da nossa máquina, a gente vai manter o fluxo de rotor constante. E com isso a gente vai ter as mesmas características de regulação que uma máquina de corrente contínua, ou vai aproximar a nossa máquina de indução das propriedades de uma máquina de corrente contínua, e a gente vai poder usar tudo que a gente viu, né, todos os ensinamentos ali das duas malhas, malha de corrente, malha de velocidade, tudo aquilo que a gente viu para a máquina de corrente contínua vai se aplicar também para o motor de indução. Basicamente, né, o que a gente vai ver com o controle vetorial é como que a gente vai chegar nesse estado que eu consigo interpretar, ver a minha máquina, né, parecida com uma máquina de corrente contínua. A gente vai entrar mais nesse assunto quando a gente for falar de controle vetorial. Estou adiantando aqui a matéria. Mas o controle escalar, né, que é o objetivo dessa aula, que é o V sobre F constante, faz isso. E a gente viu, né, que perde uma capacidade de produzir conjugado em baixas frequências. Só que V sobre F constante resolve o problema da maior parte dos acionamentos na indústria. Essa técnica é super simples, muitas vezes malha aberta, ela resolve a maior parcela dos problemas de regulação de velocidade na indústria. Quando a gente for ver controle vetorial, a gente vai estar falando de drives de altíssimo desempenho. O que a gente viu no motor de corrente contínua, dessa forma,
é de um drive de altíssimo desempenho, que exige controle de conjugado também. A gente controla o conjugado através do controle de corrente. E boa parte da nossa matéria é dada a essa parcela de drives de alto desempenho. Só que o V sobre F constante resolve a maior parte dos problemas na indústria que exige você ter que variar a velocidade de um motor. Super simples. A forma de fazer a implementação, os inversores de frequência fazem isso de maneira super eficiente. O porquê a gente mostrou aqui. Fez alguma desconsideração ali na resistência de estator para entender o conceito, o que está por trás. Mostrei ali para vocês no script rapidinho que eu fiz aqui no Octave como que aquela desconsideração da resistência de estator vai afetar, e a gente viu que vai afetar as baixas frequências. Invalida o método? Não. Super utilizado na indústria até hoje. Boa parte dos motores de indução tem lá um inversorzinho de frequência tocando. Motores de ordem muito pequenininha até motores de ordem mais elevada. Super útil e super simples. Uma pena que a gente não pode entrar no laboratório para vocês fazerem a experiência que é programar um inversor e colocar ele para operar com V sobre F constante. Super simples, super rápido e suficiente, vamos colocar assim, para solucionar boa parte dos problemas. Controle escalar é isso, pessoal. Toda essa dedução matemática é para comprovar mais ou menos o que acontece, a ideia por trás do controle escalar. Então, veja bem, a gente não está só falando o que é o controle escalar, como a gente também está tentando ver a base para ele funcionar, para ele acontecer. A gente fez algumas pequenas considerações, porque senão essa expressão do conjugado, que já ficou gigante, ficaria maior ainda, né? E talvez não teria a expressão completa, tanta informação para tirar quanto essa que a gente obteve aqui. Falar sobre essa questão da regulação de velocidade é uma parte do trabalho dessa semana. Na aula de quarta, vou falar sobre PWM, então eu peço que quem tiver dúvida aguarde um pouquinho a parte do PWM. Falei pra caramba, minha garganta tá seca aqui, tá até começando a doer de tanto que eu falei, já são 9h30, mas, enfim, vocês não me interromperam durante a aula, mas eu ainda pergunto, há alguma dúvida a respeito dessa parte, pessoal, de tudo que foi feito, principalmente dos conceitos que foram apresentados? Quando você fala conjugado, é o conjugado de carga? Não. É o conjugado que o motor produz. O conjugado que o motor produz, Alfredo. O conjugado que o motor produz menos o conjugado de carga é o conjugado líquido que vai acelerar a máquina, né? De maneira geral, quando a máquina está em regime permanente, ou seja, com a velocidade dela constante, a gente vai fazer esse equilíbrio entre o conjugado do motor e o conjugado de carga. Os dois são iguais, ou seja, não tem conjugado líquido no eixo para acelerar a máquina. Vai ser só para compensar eventuais perdas que porventura pode ter no eixo. Um atrito ou a própria carga, né, que exige um conjugado constante. Esse conjugado que eu estou falando aqui é o conjugado que o motor desenvolve, né,
E aí ele tem uma característica, né, de conjugado em função da velocidade. O que eu tenho que fazer, né, até vou fazer um desenhozinho aqui, né, que acontece, né, então vamos pegar aqui e falar, né, da característica, né, conjugado por velocidade tradicional aqui da máquina. Nossa senhora, que curva horrorosa. Ficou muito boa, não, mas está aqui. Essa é a característica do motor. Se a carga tem uma característica, vamos supor, que está exigindo conjugado, esse nível aqui de conjugado, por exemplo, então esse motor aqui, com esse nível de conjugado, essa vai ser a velocidade que ele vai ter que girar para ele conseguir imprimir esse conjugado na carga. Aqui eu estou mostrando a característica de conjugado, né, conjugado por velocidade do motor para várias frequências, né, para a frequência 0 até a frequência síncrona, né, aqui, velocidade síncrona, ou, né, se você preferir, né, posso colocar aqui um eixo em escorregamento, né, do escorregamento 1 até o escorregamento 0. Tudo bem, Alfredo, ou não? Não sei se eu fui claro. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não tiver, eu gostaria de falar depois um pouco sobre a disciplina. Tá. Como faz para manter o fluxo do rotor constante? Isso a gente vai ver, Hugo. Isso faz parte da disciplina. Faz parte da disciplina, a gente vai ver, vai exigir um bocado da gente. A gente vai ver como fazer isso. A gente vai ver, é uma das partes da disciplina. Na verdade, como o motor de indução é a última parte, né, vai ser uma das últimas partes mesmo. Vamos lá. Mais alguma dúvida? Bom, se não tiver mais dúvida, eu quero falar só um pouquinho sobre a disciplina. O que acontece? Eu tinha comentado com vocês, né, em outros encontros a respeito da questão da distribuição de pontos, da disciplina que foi feito, né, que o pessoal da PRG tinha feito consulta e tal, que ia ser deliberado, e o CPAD deliberou. Sexta-feira eu postei uma notícia no SIGA falando, né, que eles colocaram lá as condições, né, para realizar a avaliação, mudaram o calendário. Eu já comecei a ajustar um pouco o calendário, né, da nossa disciplina, e por aí vai. O que acontece? Eu tinha passado para vocês uma distribuição de pontos que era a seguinte: nota N1, 2 trabalhos e uma prova. Nota N2, 2 trabalhos e uma prova. Os 2 trabalhos da N1 eu já passei para vocês. Foi o controle de movimento, vocês me entregaram na sexta-feira, o primeiro trabalho. Vou corrigir, depois eu falo com vocês. E postei também o trabalho de controle de corrente contínua, que é para entregar no final do mês. Vocês vão ter aí 3 semanas para fazer o trabalho. E aí ficaria a prova. Tem um jeito lá que eles falaram que era para dar a prova e tal, e eu particularmente, né, por isso que eu falei até sexta, que eu estou pensando bastante, mas eu quero adiantar para vocês que eu falei para vocês que eu dar informação sobre o meu processo de pensamento. De maneira geral, eu estava querendo evitar a prova. E eu acho que com vocês aqui em acionamentos, eu até vou conseguir evitar. Tá? Porque a prova é um esquema de ter que postar
a atividade, informar, daí vocês têm um tempo a fazer, tem que me entregar, e um tempo um pouco menor, a atividade tem que ter lá, tem que ter lá o seu tempo. Eu não entendi direito, não. Ficaria disponível por um horário e vocês teriam que fazer, entregar, mas enfim. O que eu estou pensando? Eu ainda não decidi, mas o pensamento é, de maneira geral, eu vou valorizar mais os trabalhos. Então, cada trabalho, né, valia 30% da nota, né? Então, 30% da N1 era o trabalho 1, 30% da N1, 60% era trabalho e 40% era prova, né? Como é 2 trabalhos por nota, então cada trabalho estava valendo 30% de cada nota. Eu devo dar uma subida nos trabalhos, então esses trabalhos vão valer aí 40 cada, né? E totalizando 80. Minha ideia é chegar nesse patamar. E eu passaria para vocês um trabalho mais simples, sobre algum tópico da matéria. Então, por exemplo, estava até pensando em passar para vocês algumas questões de regulação aqui de velocidade do motor, para vocês tirarem aqui algumas equações do motor, né? Então, essas equações, esses gráficos que eu mostrei para vocês, que vocês fizessem uma rotina e retirassem, né? Então, retiraria para aumento de resistência, mudança de tensão, V sobre F constante, fluxo de motor constante, fluxo de rotor constante, tiraria essas equações. E faria os gráficos e mandaria, por exemplo, e aí serviria como, por exemplo, 20%. Ou talvez falando sobre vetor espacial, né? Então, algum trabalhinho, uma questãozinha sobre vetor espacial, que vai ser o tópico, né, da semana que vem. Alguma coisa do tipo. Ou, né, ver, esquematizar um jeito de dar a prova mesmo, do conteúdo, porque a matéria, quer queira, quer não, tem trabalho pra caramba. Basicamente, vocês vão estar fazendo trabalho de acionamentos, acho que até o final do semestre. Basicamente, né? Quando vocês entregam um, já vai ter outro. Então, a matéria tem muito trabalho já. Já é uma questão da matéria. O trabalho da turbina, Lorival, é um trabalho que, quando eu passei para vocês, ele foi um trabalho que valia ponto extra. Então, como ele valia ponto extra, ele não foi um trabalho que foi obrigatório. Então, não sei se todo mundo me entregou o trabalho da turbina. Porque quando eu passei para vocês, ele era optativo. E agora, né, essa atividade, eu até pensei no trabalho da turbina, o problema é que eu fiz ele sendo optativo, né? Quando eu entreguei para vocês lá, a aula ainda estava tendo aula presencial, né? Então fica difícil, né? Seria uma boa, mas fica difícil. Então teve gente que não fez, né? Preferiu focar tempo e energia em outras matérias, ou até mesmo na disciplina de acionamentos, mas em outros tópicos. Mas enfim, seria isso. Eu ainda estou pensando, estou botando na balança essa questão do tem muito trabalho de acionamentos para fazer, vocês constantemente têm que fazer o trabalho, com a praticidade de aplicar uma prova remotamente. Então, essa é a balança que eu estou tentando, vamos dizer assim, equilibrar essa semana. Por isso que eu pedi até sexta para divulgar tudo. Eu estou vendo que vocês estão fazendo vários comentários, e o ponto é justamente que vocês fizessem comentários mesmo, que é o seguinte: o que é melhor para vocês? Porque eu acho que tem como eu avaliar vocês das duas maneiras. Fazendo esforço, eu consigo avaliar das duas maneiras. Então, talvez o melhor seria ver o que é melhor para a turma. Às vezes vocês já estão lotados de trabalho, vocês falam, não, eu quero uma prova mesmo, professor, e vou resolver ela num dia e acabou. Não, quero trabalho, prova tem pressão, posso estar com o dia atarefado, tenho que entregar vários trabalhos de outras disciplinas que eu estou fazendo, o bicho está pegando.
e aí vai ser mais difícil. Então, vamos lá. Eu vou começar a ler aqui os comentários que vocês estavam postando aqui no chat. Matheus. Guilherme, os trabalhos estão dando para aprender muito. Acho melhor que prova. Marcos, os resumos vão ser avaliados também? Marcos, os resumos, eles é o seguinte, como a atividade é remota, eu preciso fazer a aferição de frequência. Acho que eu já comentei isso com vocês. Os resumos, eles são, né, uma forma de garantir que vocês estão estudando a matéria, mesmo que com essa questão remota, uma questão para eu aferir a frequência de vocês. Então, o resumo é a aferição de frequência. Quem não entrega o resumo, ele vai ser reprovado por frequência, basicamente. Então, os resumos é basicamente para garantir que vocês estão fazendo a matéria, estão estudando, estão lendo, né? Não entra aqui certo e errado e aferir frequência. Rafael Francisquinho. Tá, só trabalho, professor, do jeito que tem sido, está sendo bom. Estou de acordo com fazer as 2 notas apenas de trabalho. Acho trabalho melhor. Trabalho acho bem melhor. Prova via SIGA tem um agravante do portal, esperar a sessão com 20 minutos de login. Ô Lucas, eu acho que essa prova até para ver, mas pelo que eu entendi eu vou disponibilizar a atividade vai estar no SIGA durante, sei lá, 1 hora, e vocês têm que me entregar depois que vocês verem em tanto tempo. Mas vocês não resolvem pelo SIGA, vocês resolvem vocês mesmos da casa e depois envia para mim um arquivo. Mas, bom, as pessoas que estão se manifestando, pelo menos aqui, estão preferindo trabalho. Eu também prefiro trabalho, assim, na disciplina de relacionamentos como um todo, geral, sabe? Eu acho melhor mesmo, porque, na verdade, eu acho que vocês têm que ver os negócios funcionando, fazer análise, essas questões, né, de análise, do conjugado, controle e tudo mais, acho que trabalho é mais indicado. Prova acho que limita bastante, né, porque tem a questão do tempo e tal. Bom, vou pensar aqui pelo trabalho, então. Trabalho, eu vou pensar, é óbvio que esses trabalhos que eu vou dar, né, que vão ser a mais, além dos trabalhos já programados, eles obrigatoriamente têm que ser menores, né, não pode ser trabalhos do mesmo escopo dos trabalhos já normais da disciplina, eles têm que ter um escopo menor, né, tem mesmo que vão valer menos pontos, né, e para também não consumir o tempo de vocês com os trabalhos já normais e com suas outras atividades. Então vão ser mais assim, mais pro que foi o da turbina, mas até o exercício da turbina ele é até um pouco mais complicadinho, assim, né, em algumas partes. Mas mais ali para a turbina. Uma questão para fazer um código e me entregar o código, né? Assim, eu estou falando mais simples que o da turbina, mas aí é uma coisa bem pessoal, tá, pessoal? Galera. Eu acho a parte, às vezes, da dedução da planta mecânica um pouco mais difícil do que essa parte do controle escalar. Vai ter gente que vai pensar diferente e tal. É óbvio que vai variar aí do tópico que a gente vai estar avaliando. Julgar, assim, né, fácil, difícil é complicado. Mas era isso, sobre a disciplina. A nota N1 tem que ser lançada até dia 6, ou seja, eu vou ter pouquíssimo tempo ali para corrigir os trabalhos de vocês. Então, eu estava até pensando na semana que vem já passar o trabalhinho da N1, né, para complementar a N1. E vocês já irem me entregando e para eu também ter que corrigir. Tem que corrigir o primeiro trabalho de vocês, depois o segundo e esse terceiro. É a mesma coisa da N2. Enfim, é isso. Sim, os trabalhos são em grupos. Tudo em grupo. Mesmo grupo, ou Alfredo, se você quiser trocar de grupo, você pode. Eu aconselho continuar com os grupos, a menos que não deu química o grupo que você está fazendo. Aí, realmente, para ficar tendo problema, discutindo com um colega, eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Mas se você está com um grupo bom, manda ver. Não, é grupo, mesma coisa, grupo de 4,
Não, sim. A ideia é que vocês discutam. Inclusive, pessoal, eu falo para vocês fazerem grupo de 4, porque assim, não necessariamente vocês vão pedir ajuda a outros grupos, mas assim, nada impede vocês, e eu também não quero interferir que os grupos se comuniquem entre si. Inclusive, eu acho bom que os grupos se falem. Se quiserem fazer um grupão de discussão e todo mundo da sala chegando e, tipo, falando sobre trabalho, isso, trabalho, aquilo, tal, eu acho ótimo, na verdade, sabe? Eu coloco o grupo de 4 porque, assim, tem trabalho e eu acho que se o grupo quiser fazer assim, não, vou fazer sozinho. Um grupo de 4 pessoas ali tem um bom trabalho. Não pesa tanto para ninguém se todo mundo dá a sua contribuição. Essa é a ideia. Mas, inclusive, não restringam a discussão só ao grupo. Acredito que vocês não fazem isso, mas se fazem, por favor, não façam. Discutam. O importante é que vocês aprendam, não ficar ali 4 pessoas só discutindo o tempo todo. Manipuladores robóticos, temos um grupo no WhatsApp com todos os integrantes para poder jogar as dúvidas. Você está falando que você quer que eu crie um grupo de WhatsApp? Eu preferi que vocês me tirassem a dúvida por e-mail, sendo honesto. Mas assim, dependendo como for, o grupo de WhatsApp pode ser talvez melhor. Não, desculpa. O que eu estou falando assim, se vocês quiserem se organizar no WhatsApp, tudo bem. Eu estou falando assim, eu não gosto do WhatsApp como uma maneira oficial de eu tirar a dúvida de vocês. Eu prefiro o e-mail. Agora, se vocês quiserem fazer um grupo ELI 24 2020-01, fica à vontade. Eu prefiro o e-mail do que o WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp ele facilita algumas coisas, mas não vejo, não encaro ele muito como uma ferramenta de trabalho. Encaro só como um facilitador, enfim, para algumas coisas, mas não como ferramenta de trabalho. Mas penso. Enfim. De qualquer forma, Lucas, forme o grupo. Né? De novo, eu prefiro um e-mail como forma oficial de comunicação, mas conforme for, dependendo da dificuldade dos trabalhos ou da dificuldade que a sala tiver, o WhatsApp pode ser uma ferramenta melhor. Mas eu não garanto que eu vou entrar no grupo, ou se eu entrar, se eu vou ficar depois de muito tempo. Até mesmo que o WhatsApp, em geral, é... Bom, eu tenho minha opinião pessoal. Fica aqui minha opinião. Pessoal, obrigado vocês por terem ficado até agora. Falei pra caramba, né? Para dar aula toda. Quarta-feira a gente volta com o PWM. Eu vou upar, tá, pessoal? Essa aula de hoje. Opa. Eu vou upar essa aula de hoje como e vou linkar como amanhã provavelmente no horário do almoço, tá? Ali, quando eu falo horário do almoço, eu falo ali entre 11 e 2 horas, que aí eu deixo fazendo um upload no YouTube, aí eu vou almoçar, que demora, a internet não está muito boa. Então, eu começo um pouquinho antes do almoço, e a ideia é que depois de eu almoçar, já esteja uploadado. Mas ali, por volta do almoço ali, vai ter a aula. Beleza? Vou parar de gravar aqui.
Parar de apresentar, né? Pronto. E boa noite, pessoal. Muito obrigado pela atenção.